Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas consolações, por Cristo Senhor nosso. Amém. O Evangelho de hoje está em Marcos, capítulo 7, de 1 a 13. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição, a maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito. Hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda: quem amaldiçoa pai ou mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós podeis receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E esta pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim, vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis, e vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, nós entramos agora no capítulo 7 de Marcos. Até este momento, sobretudo nos capítulos anteriores, Jesus faz inúmeros milagres. Mas agora no capítulo 7, ele faz uma parada para melhor compreender, para melhor explicar as Escrituras sobre o sentido da lei. Nós lembramos aquela passagem bíblica que não está aqui escrita, mas está em outro evangelho de Mateus, em que Jesus diz: eu não vim abolir a lei, mas vim levá-la à perfeição. E no texto de hoje, isso fica muito claro. Então vamos descer um pouquinho alguns detalhes do texto para fazermos uma boa meditação. Primeiro, os fariseus e mestres da lei vieram de Jerusalém. Eu já disse aqui que Jerusalém era o centro religioso e político de Israel. Então, os grandes mestres da lei estavam lá. Com certeza, começou a chegar em Jerusalém a fama de Jesus. E aqueles homens doutores da lei saíam de Jerusalém para começar a ver: quem é este homem? Será que ele procede como nós estamos ensinando? Jesus se tornava então uma grande incógnita para os líderes judaicos. E o que é que eles estão questionando? O que é que eles veem e o que é que eles questionam? Jesus acaba de realizar muitos milagres, curas, mas o que eles conseguem ver? Eles viam que os discípulos comiam com as mãos impuras. O que para os judeus era impuro ou puro? Era exatamente cumprir uma série de normas de higiene, normas de saúde, de certa forma. Não estava ligado a uma pureza do coração, das intenções, da consciência, mas ao cumprimento de normas que eram estabelecidas muitas vezes nem pelas escrituras, mas por livros ou
escritos judaicos presentes naquele tempo. E assim o evangelista descreve o modo como os judeus veem, né, a pureza na forma de lavar os pratos, os talheres, as vasilhas. E aí eles fazem a pergunta: por que teus discípulos não seguem a tradição dos antigos? Então vejam, eles eram mestres da lei, mas eles estavam preocupados na tradição dos antigos. Então existe uma diferença entre a lei propriamente dita. A centralidade da lei de Deus está exatamente nos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos foram revelados por Deus a Moisés. E eles são o centro da lei. Eles são o centro da revelação do Antigo Testamento. E Jesus não os exclui, ao contrário. Mas, ao invés de aqueles homens questionarem pela lei, eles questionam a tradição dos antigos. Eles não estão preocupados com a lei de Deus, mas muitas vezes com as normas humanas. E Jesus vai exatamente no cerne da questão. A pureza não é algo exterior. Não pode ser medida por comportamentos apenas, naquele caso, de lavar mãos ou de lavar vasilhas, mas exatamente com aquilo que está no profundo do coração. Como Jesus uma vez disse, não é o que entra no homem que o torna impuro, mas o que sai dele. Então, por 2 vezes, Jesus retoma a centralidade dos mandamentos. Veja no versículo 8: vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Depois, no versículo 9, ele repete: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. O que Jesus queria? Destruir a religião judaica? Jamais. Jesus veio para o seu povo como um bom judeu. Seus pais cumpriam a lei. O que Jesus realmente questiona é tirar os mandamentos do seu lugar central e colocar exatamente normas comportamentais no centro da vida das pessoas. Então, o importante não é cumprir a vontade de Deus, os mandamentos de Deus. O importante é cumprir as regras. E o exemplo que Jesus dá é muito interessante. Ele fala sobre o 4º mandamento, honrar pai e mãe, que é um dos 10 mandamentos. E Jesus vê exatamente a malícia humana quando as pessoas conseguem distorcer o verdadeiro mandamento de Deus, que é honrar pai e mãe, inclusive com o sustento material. E eles dizem: eu vou distorcer o sustento dos meus pais, que eu devo honrar, sobretudo na velhice deles, para dizer que esse valor eu vou consagrar a Deus. Ora, Deus não está pedindo isso. O que Deus pediu: honrar pai e mãe. Muitas vezes, usando esse artifício, eles desviavam o dinheiro dedicado aos pais para Deus, mas na verdade era só mais uma desculpa para nem mesmo prestar auxílio aos seus próprios pais. O que nós queremos refletir e meditar neste dia? Muitas vezes, na vida religiosa, e quando falo vida religiosa, falo na vida cristã em geral, como religiosos, participantes de uma igreja, membros também de grupos e movimentos. Como muitas vezes nós temos uma tendência de supervalorizar questões comportamentais e não colocarmos o centro da nossa vida no amor a Deus e no amor ao próximo. Algumas pessoas chegam a condenar os outros se eles usam ou não usam o véu, se eles usam roupa desse jeito ou daquele outro jeito, se eles comungam de joelhos, se eles comungam na boca, se eles comungam, enfim, são normas e são questões flexíveis. Ninguém é condenado por isso ou por aquilo, mas essencialmente, o que é essencial na nossa vida é exatamente amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo. Porque o próprio Jesus pegou todos os 10 mandamentos e resumiu-os nesses 2 grandes mandamentos: amar a Deus e amar o próximo. E como às vezes a gente se perde no julgamento sobre nós e sobre os outros, na forma como eles se comportam, e não conhecemos verdadeiramente o coração do outro. E como muitas vezes também nós julgamos o nosso próprio comportamento, achando que ter uma vida cristã é seguir uma lista de normas, e nos perdemos muitas vezes nessa lista de normas e não percebemos que o mais importante é amar.
Amar de verdade, não como um sentimento e muito menos um sentimentalismo, mas amar dando a vida, como Jesus cita aqui, amar pai e mãe, honrá-los, assisti-los. Jesus, então, sempre, meus irmãos, vai nos levar ao centro das questões. Não julgue uma pessoa pela forma como ela se veste, pela forma como ela fala, pelo aquilo que ela cumpre ou não cumpre, do que é muitas vezes flexível ou até mesmo acidental. Nem julgue, na verdade. Porque isso, quem mede é Deus. O mais importante é nós nos centrarmos no que nos une. Hoje, muitas vezes, na vida da igreja, nós estamos mais concentrados naquilo que é específico de um grupo ou de outro que nós devemos respeitar, do que naquilo que nos une. Por isso, hoje, vamos pedir a Jesus um novo olhar. Tudo começou com esses fariseus aqui, quando eles começaram a ver o modo como aqueles discípulos se comportavam. E começou o julgamento. Vamos pedir a Jesus que nós tenhamos um olhar centrado no que é essencial para a nossa vida e para a vida das pessoas. Sim, Senhor, não deixa que os teus mandamentos sejam esvaziados dentro de nós. Não deixa que esqueçamos o que é essencial e nos percamos no que é acidental. Ajudai-nos, Senhor, a não sermos tão rigorosos nos preceitos humanos e sermos extremamente radicais no amor a Ti e aos nossos irmãos. Que isso seja a grande norma da nossa vida, Senhor, assim como foi na Tua e nos Teus discípulos. Assim seja. Amém. Levemos hoje para a nossa vida essa palavra de Jesus tão forte. Vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.